Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão presentes desse lado. O meu nome é Andréia Cardoso e estou aqui para mais uma rúbrica do Projeto Apessoar. Conversas para apessoar, cuidar de mim, cuidar da comunidade. Hoje tenho o prazer de poder estar à conversa com uma profissional muito especial que vou passar a apresentar-vos em breve, a doutora Iola Figueiredo, que já está deste lado, e será uma conversa sobre aqui a perspectiva da saúde integrativa e espero que vos inspire desse lado, como a mim a doutora Iola me inspira sempre que posso estar com ela, está bem? Vou convidá-la para então depois poder apresentá-la devidamente. Dizer a quem não me conhece, eu sou fundadora do Projeto Apessoar, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta de formação e o Projeto Apessoar é um projeto dedicado à área da saúde e bem-estar, que começou há alguns anos atrás, mais ligado à psicologia e à psicoterapia, mas que neste momento está efetivamente com uma visão mais integrativa e com o contributo de outros profissionais que nós também temos vindo a dar a conhecer no nosso perfil. Deixem-me só ver, eu já enviei o convite, só estou a aguardar efetivamente que ela possa entrar connosco. Os diretos são sempre assim, só aguardar, isto não pode aderir, este lado aguardando, também dando as boas-vindas a quem nos vai estar a assistir. Deixa só ver efetivamente então. Conseguimos que a nossa convidada entra. Dar só aqui um passo de espera. Então, dizer que este espaço é normalmente um espaço que acontece uma vez por mês, mas este mês, como foi mês de aniversário, nós resolvemos fazer aqui duas vezes e terminar aqui com alguém que tem uma abordagem integrativa e diferente na área da medicina dentária. Estamos a ter aqui alguns problemas. Deixem-me convidar outra vez para ver se ela efetivamente consegue entrar. Ok, já entrou. Já entrou. Ah, Já está, já está. Uau, que estava lindo! aqui com dificuldade. Sempre. Sim, sim, sim. São as dificuldades do direto. Eu já estou habituada, normalmente acontecem sempre muitas peripécias nos diretos. Estás muito bonita. Muito Pronto, obrigada. Tu também. pronto. Sim. Não estás assim toda sempre assim, muito bonita, muito bonita. Como tu és por dentro, também isso reflete-se por fora. Pronto. Posso começar a Obrigada. apresentar para todas as pessoas. A Iola foi muito querida. Eu vou contextualizar aqui também quem nos está a assistir para perceber o motivo deste convite, está bem? Eu vou apresentar a doutora Iola, mas dizer-vos que a doutora Iola é minha dentista. Mas, primeiro que tudo, dizer que eu conheci do lado de ser paciente. Foi-me recomendado também por uma amiga comum que temos, mas realmente quando fui parar percebi que estava nas mãos de uma profissional realmente com uma perspectiva muito diferente. E o que me chamou a atenção, e vai ser um tópico da nossa conversa, foi uma imagem que eu vi no consultório sobre o mapeamento dentário e que me chamou logo a atenção. Percebi que havia ali qualquer coisa de diferente. Mas eu vou passar a apresentar a convidada para vocês perceberem que é realmente uma convidada muito rica e para mim é uma honra poder estar aqui à conversa com a Iola, está bem? Eu vou seguir o guião que me foi dado
porque é muita coisa e eu não conseguia decorar tudo isto, está bem? Só para dizer. Primeiro, a Iola descreve-se como, eu gostei muito logo destas palavrinhas, responsável, resiliente, comunicador e sorridente. Nada melhor para uma dentista, certo? E estou a ver pelo sorriso dela. Pronto. Exato. Depois, para além disso, ela é sócia-gerente e diretora clínica da Clínica Médica e Dentária Doutora Iola Figueiredo, que funciona aqui na Margem Sul. Por Sim, isso, no Laranjeiro. no Laranjeiro, por isso quem quiser, sabe que é deste lado, tem aqui um serviço de qualidade. Normalmente estas coisas só acontecem em Lisboa, a Iola está deste lado, aqui da margem certa, que algumas pessoas dizem que é da margem certa. Foi professora convidada na universidade onde se licenciou, ministrou a disciplina de endodontia durante 9 anos. Colaborativa e com facilidade no relacionamento interpessoal, isso vão ver que é verdade, não é só porque está escrito aqui. E depois tem um percurso profissional, trabalhou em outras clínicas, antes de ter aqui também o seu negócio. Desde 2005 colabora com a Fundação da Gestão dos Direitos dos Artistas e com o Centro de Saúde da localidade onde está inserida, onde também colabora com o Projeto Dentista do Bem, que é um projeto muito conhecido, assim, do grande público, que aparece várias vezes, às vezes, nos meios de comunicação. Tem uma prática dentária diária, com um sistema de instrumentação endodôntica mecanizada, implantologia e reabilitação oral de casos complexos, estética dentária e oclusão. E, atualmente, trabalha a medicina dentária integrativa e biológica. E é disso que nós hoje vimos aqui falar um bocadinho, perceber o que é isto. E onde encontrou uma nova realidade e um novo desafio profissional. A Iola diz que o seu grande compromisso é ajudar as pessoas e realmente aqui com a abertura de consciência, quando realmente estamos sentados no gabinete, sentimos que realmente ela primeiro quer ouvir-nos um bocadinho. Isso faz toda a diferença, porque realmente ir ao dentista e estar de boca aberta nem sempre é uma experiência agradável. A Iola convida-nos efetivamente a sentar-nos, a ouvir, a perceber um bocadinho. É muito perspicaz, da minha experiência. Ela identifica muito rapidamente muitas coisas e realmente o grande objetivo dela é que nós nos livremos da dor e do sofrimento e tenhamos aqui uma vida saudável. Ou seja, há aqui uma ligação da saúde oral com o bem-estar. E por fim, ela diz uma coisa muito bonita, que é o convite que ela faz à transformação, e por isso diz, o lema dela, transformo sorrisos com as minhas mãos, que eu acho sempre muito bonito. E olha, sentes-te bem apresentada? É isto? Está espetacular, está incrível. Foste tu, por isso agradeço-te a ti própria. Está Está muito espetacular. bem. Muito bem, Sim? obrigada. Muito obrigada, Andreia. Obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui na conversa contigo, neste teu projeto, que é o Apessoar, que também é um projeto fascinante, que engloba também uma série de ferramentas e uma série de áreas, não é, dentro da psicologia. E eu acho que, de certa forma, os nossos trabalhos complementam-se aqui. E o espaço que nós trabalhamos também é muito perto, não é? Trabalhas aqui com toda a parte da cabeça, da mente, dos pensamentos, e eu aqui com a parte da boca. Pronto, eu costumo dizer que tudo começa pela boca, mas começa também pelo pensamento, não é? Portanto, acho que estamos aqui as duas muito bem representadas nas nossas áreas. Sim. Tu fazes muito esta ligação mesmo, e uma das coisas que me chamou a atenção, como eu disse, é quando eu cheguei lá, para além de teres um quadro muito bonito, que dá assim, logo assim, um ar diferente ao consultório, dentário, aquelas máquinas todas, não é? Que mostra logo assim uma parte mais pessoal, tua ali, é a parte realmente deste mapeamento dentário. E eu gostava que tu falasses um bocadinho como é que esta tua trajetória te leva a este lugar da medicina dentária então integrativa. O que é que aconteceu para que tu chegares aqui? Então, eu tenho que primeiro começar por dizer que a medicina dentária integrativa e biológica não é considerada uma especialidade. Portanto, não é uma competência que esteja em cima da mesa da nossa ordem dos médicos dentistas. No entanto, existem ferramentas que nós utilizamos na medicina dentária biológica integrativa que já estão em cima da mesa para serem aprovadas como competências, como é o caso da acupuntura, como é o caso da harmonização orofacial, como é o caso da ozonoterapia. A medicina dentária biológica integrativa, para mim, é uma vertente e uma filosofia de trabalho em que o que é que nós fazemos realmente nesta medicina? Nós tentamos trabalhar com materiais menos invasivos, minimamente invasivos,
Portanto, por exemplo, numa reconstrução, qual é que é a diferença de uma reconstrução feita por um médico dentista que trabalha esta vertente mais biológica e um médico dentista convencional? É que nós usamos, por exemplo, uma resina que não tem o bisfenol A, portanto é menos tóxica. Usamos implantes cerâmicos, também têm menos toxicidade. Quando fazemos a remoção de uma amálgama, que é um chumbo de um dente, eu utilizo o protocolo SMART, que é toda uma técnica, todo um protocolo que exige uma remoção muito cuidada para não haver inalação de metais tóxicos, que é o caso do mercúrio que as amálgamas têm, que é aquilo que vulgarmente nós chamamos de chumbo preto nos dentes. Utilizamos o ozono, tanto o gás insuflado nas lesões cirúrgicas, em aftas, em várias situações que possam ocorrer na mucosa e também a nível mesmo dentário, quando fazemos uma reconstrução, quando fazemos uma desvitalização, sempre que fazemos uma extração utilizamos o gás de ozono e também a água ou soro ozonizado, e utilizamos uma série de usamos uma série de materiais que são materiais menos invasivos, menos agressivos e que nós chamamos basicamente de materiais menos tóxicos e menos agressivos para o organismo. Então, essa é uma das vertentes. É uma das vertentes da parte então integrativa e biológica. O que é que te levou a interessar por esta área? Eu sei que tu, e isso mostras muito também na tua própria página, que tu tens uma preocupação pessoal, não é? Porque antes de nós sermos profissionais, nós somos pessoas, não é? E tu és muito consistente e muito coerente. Tu tens uma preocupação realmente com isto, com esta questão do bem-estar. Como é que isto te surge, não é, na tua prática? Porque não é uma coisa, como tu dizes, que os médicos dentistas convencionais fazem. O que é que te levou a preocupar com, lá está, com a utilização de materiais biológicos, procedimentos menos invasivos, menos toxicidade? Eu acho que realmente é como tu dizes, eu acho que eu, sem querer e de alguma forma, levei isto para a minha profissão. Portanto, eu comecei a ter essas preocupações, comecei a praticar yoga, comecei a treinar exercícios de género yoga, pilates, coisas que com uma preocupação diferente em relação à respiração, em relação aos movimentos até que praticava na minha clínica, que estes movimentos de repetição a nível de ergonomia são um bocadinho complicados, nós trabalhamos muito tortos, não é? Portanto, a nível da postura, comecei a ter a preocupação com a alimentação porque percebia que passava imensas horas sem comer, imensas horas sem beber, portanto, comecei a perceber que mesmo dentro da minha profissão, eu estava, portanto, aquilo que eu fazia fora da minha profissão não estava a ser coerente com aquilo que eu depois, na prática depois em casa exigia de mim. Eu disse, não, peraí, mas isto aqui não, está a haver aqui um desfazamento. E então foi quando eu comecei a perceber que como é que eu posso juntar isto à minha prática clínica diária. Depois também comecei a fazer Reiki, meditação das rosas, comecei a fazer outras terapias a nível particular e por interesse pessoal. E depois comecei a perceber, através de pesquisa, comecei a pesquisar um pouco mais, quer através do Brasil, quer através da Alemanha e da Suíça, que existia uma medicina dentária biológica. E eu pensei, uau, espera aí, mas há aqui qualquer coisa que me andava a fugir. Existe aqui qualquer coisa que realmente eu possa acrescentar também na minha profissão. E então começou aí a pesquisa, depois também conheci o Dr. Lair Ribeiro, que para mim é um mestre, eu estou a fazer uma pós-graduação de nutrição e doenças associadas à idade com ele, agora termino para o mês a minha pós-graduação, estou a elaborar a minha tese, que é associar de facto os dentes a patologias do corpo, não é? Uma parte mais sistémica, e foi daí que começou esse interesse. Aos poucos comecei a fazer formação, fui ao Brasil fazer uma formação com a equipa do Lair Ribeiro. Depois de ter feito essa formação cá em Portugal, começaram-se a abrir portas também nesse sentido. Dentro das ferramentas que eu comecei a abraçar, comecei a perceber que também podia encontrar cá essas terapias. Uma das terapias que eu fiz foi a terapia neural, e o interessante foi que era eu mais 22
osteopatas, fisioterapeutas, portanto, a Uhum. única médica dentista, e depois fiz formação em ozonoterapia, portanto, tenho feito formação nas mais variadas áreas que aqui a medicina integrativa pode abraçar. Bem, tu és uma amante também aqui da aprendizagem, gostas de estar continuamente em formação, não é? Não só Sim. pessoal, porque aquilo que tu estás aqui a relatar é que tu há aqui uma conjugação, não é? Ou seja, quando nós também começamos a desenvolver-nos em termos pessoais, muitas das vezes, obviamente, a nossa profissão vai acabar por beneficiar um pouco desse mesmo caminho que tu percorreste. Então, tu falaste aqui duas coisas que eu gostava de explorar contigo. E uma delas é esse mapeamento dos dentes, não é? Que tu falas e da relação que cada um dos dentes tem com as emoções e com as questões familiares. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que isso Sim. surgiu? Como é que quando tens uma boca aberta, tu te apercebes aqui determinadas coisas, sem que a pessoa tenha dito nada às vezes? Exatamente. Então, eu mais ou menos em 2006, 2007, vi um quadro, estes quadros de reflexologia dentária, e eu pensei assim, uau, isto está tudo ligado. Entretanto, tive acesso a um programa de biorressonância, de biofeedback, que fazia essa associação dos dentes aos sistemas, aos órgãos, e até aos sentimentos, só que entretanto a empresa fechou e eu perdi o contacto e agora voltei a encontrar esse mapa, e esse mapa foi um dos mapas pelos quais eu me sigo, é do Dr. Volz, e ele, o que ele fez foi, através da eletroacupuntura, em 1950, ele conseguiu mapear, através dos meridianos, conseguiu mapear os dentes. Portanto, cada dente está associado também a um determinado meridiano. Então vamos aqui beber muito à medicina tradicional chinesa, que Chinesa. também é uma das competências que eu faço. Eu faço medicina tradicional, faço acupuntura para médicos dentistas, não sou médica de medicina tradicional chinesa no todo, mas utilizo a acupuntura aqui até mesmo para ajudar em situações de ansiedade. Tenho também referência de alguns pontos SOS, controle de hemorragia, mas muito para controle da ansiedade. Então o interessante é quando eu olho para a boca de um paciente, para além desta parte do mapeamento dentário que sigo através da acupuntura, também fui estudar a biodescodificação. A biodescodificação é também aqui o podermos, através de um dente, tirar imensa informação das pessoas, e é também uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Portanto, também é fantástica. Por exemplo, eu posso dizer assim de uma maneira muito geral, os dentes da frente, que são os incisivos, os incisivos superiores e inferiores, têm a energia do rim, que é o nosso chi, que é a nossa energia vital, está muito associada, portanto, lá está aos rins, às zonas dos órgãos genitais, e o sentimento associado é o medo, tem a ver com os medos. Então é interessante, quando eu vejo um paciente, já aconteceu em consulta, o paciente ir a primeira vez ao consultório, eu olhar para os dentes, por exemplo, os dentes da frente, de baixo, num homem de 60 anos já abanarem, e eu perguntar como é que está a próstata, e ele dizer-me, eu estou aqui, tenho estado a fazer exames à próstata, não tenho estado, portanto acaba por ser aqui uma linha também. Às vezes também existe muita questão de os pacientes na consulta de medicina dentária acham que não é assim tão importante falar da saúde em geral. Isto é, acham que eu às vezes fico sem perceber se acham que não têm que falar simplesmente porque só querem tratar dos dentes, ou se têm algum preconceito e alguma vergonha de falar de coisas um bocadinho mais íntimas. Portanto, aqui põem-se vários pontos. E que para mim, e até será um dos posts que eu vou fazer para breve, tem a ver precisamente com o facto das pessoas nós temos que fazer uma boa anamnese, nós temos que ter uma boa história clínica do nosso paciente para poder ajudar da melhor maneira, quer seja através da medicação que eles tomam, não é? Porque isso pode influenciar uma série de situações, da boca mais seca, pode influenciar na questão do sono,
pode influenciar no humor. Então, para nós como médicos dentistas, por exemplo, para ti como psicóloga, é importante saber que medicação é que o paciente está a fazer. É preciso saber todo o historial, não é? Para nós também melhor conseguirmos ajudar. Portanto, para mim, aqui há este mapeamento dos dentes e também a acupuntura através da língua, eu consigo fazer muita interpretação do que se passa com o paciente. Muitas vezes o próprio paciente nem sequer sabe muito bem o que é que se está a passar, não se sente bem, mas também não... Pronto, começa-se a adaptar a um estado que não é um estado de doença muito grave, mas começa-se a adaptar àquele estado de saúde que também não é de saúde. Não é? Sim, é uma coisa, é o hábito, não é? Tu falas muito da questão, muitas das vezes as pessoas ficam presas a um determinado padrão, não é? Familiar, ou porque acham que aconteceu assim e que será sempre assim. Estavas a dizer uma coisa muito importante. E quando eu criei este projeto das conversas, surgiu na altura da pandemia, exatamente para aumentar aqui os níveis de literacia em saúde. E em saúde no geral. Eu fui sempre convidando pessoas, nunca tinha tido uma médica dentista, mas acho que este aspecto que tu estás a dizer é muito importante. Então, quando uma pessoa vai ao dentista, o que é que tu achas que é importante a pessoa que vai uma primeira vez, ou vai a um novo dentista, o que é que ela deve efetivamente também passar como informação? Eu acho que é importante contarem tudo. Ok. É importante contar logo tudo. É importante. Não, é importante. Na realidade, eu quando faço uma avaliação a um paciente, eu avalio logo desde o momento que a pessoa telefona a marcar a consulta, desde o momento em que a pessoa entra no meu consultório, desde o momento em que o paciente entra no meu gabinete. Logo a partir desse momento, ou até mesmo a primeira abordagem, e aqui dos temas interessantes que nós daqui a bocadinho já podemos falar, tem a ver com a fobia, não é? Do dentista. Há muitas pessoas que têm uma fobia. Eu, ainda esta semana, fui a uma loja e comecei a falar com a dona da loja. A dona da loja andou na mesma escola que eu, começamos a conversar um pouco, e ela às tantas estava-me a contar que não gostava nada de ir ao dentista, que desde pequena que os dentes não caíram e que o pai é que lhe tirou os dentes. E ela começou a ficar com lágrimas nos olhos e começou-me a dizer, estás a ver, isto mexe tanto comigo, quase que chorava, só da memória e da recordação, não é? O ir lá atrás e lembrar-se daquela história que não tem nada a ver com o momento presente da vida dela, não é? Mas que de certa forma a condicionava, agora já com 40 e tal anos, a condicionava a ir ao dentista e que muitas vezes vai em último recurso por medo e receio que nem ela própria sabe descrever muito bem, porque já sabe que hoje em dia as técnicas são muito mais facilitadas, não é? Que com uma boa anestesia e com uma pessoa que tenha algum cuidado e que seja mais empática e que consiga perceber um bocadinho também aqui da dificuldade do outro, que vai conseguir ter bom sucesso e fazer um bom tratamento dentário. Portanto, eu acho que há aqui questões às vezes muito enraizadas e o giro de estarmos a falar disto é que realmente os nossos dentes, eles começam-se a formar na sexta, sétima semana de gestação da mãe. E, portanto, nos cristais de hidroxiapatite, nos cristais dos nossos dentes, há memórias muito, 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 muito internas e muito profundas. E é interessante, e para mim eu faço esse trabalho, que é de certa forma também ir ali ao inconsciente, não é? E desmistificar um bocadinho isso e por isso cá para fora, trazer isto à superfície para as pessoas também se conseguirem libertar desse medo. Então, um bocadinho do trabalho que eu faço é precisamente isto, é dar aqui um bocadinho a volta à questão, é trazer à superfície, e às vezes são padrões. Também já tive um paciente incrível que não tratava dos dentes porque o pai tinha medo, o pai projetou-lhe aquele medo, ele tinha um medo terrível. Eu conversei com ele, depois de eu ter dado a anestesia, portanto, a meio da consulta, ele começou-me a dizer, olha, na realidade eu tenho medo, porque o meu pai tinha medo, e o meu pai, a semana passada, quando eu lhe disse que ia tratar dos dentes, e desta vez ia ser mesmo a sério, o meu pai pediu-me imensas desculpas de eu ter a boca no estado em que tenho, porque se sente culpado
por causa disso. Ele, portanto, o próprio pai tem consciência que projetou nele o medo que ele tinha. Portanto, aqui estes padrões e esta E, sequência E é muito interessante o que tu estás dores a dizer, porque e de assim, ou traumas. seja, os nossos dentes, não é, que têm a ver com várias partes do nosso corpo, isso, quando realmente vamos ao dentista, se calhar faz todo o sentido falarmos um bocadinho, até levarmos análises, né? Tu gostas muito das vezes de Sim, ver análises e pedes sim, sim, análises aos teus pacientes, sim. porque efetivamente dá para perceber muitas coisas que nem às vezes o próprio paciente, assim numa primeira fase, vai se lembrar. Eu lembro-me que quando vou ter contigo, e às vezes pergunto qual é que é o dente que está a ser tratado, porque eu normalmente quero efetivamente depois ficar a trabalhar sobre isso, porque uma das coisas que eu acho curioso é, obviamente que nós falámos a primeira vez e eu expliquei-te as coisas, mas tu, com algumas perguntas, tu foste a pontos que nunca nenhum dentista me tinha efetivamente perguntado. E achei muito curioso essa tua ligação com esta parte psicológica, com querer saber, por exemplo, como é que era a minha alimentação, como é que eu geria o meu stress. Isso, tu quando vês uma pessoa, tu tens muita preocupação, não só, lá está, da parte superficial que ela traz, que é a queixa, que é aquilo que me motiva a ir ao dentista, mas depois tu queres ir a outros detalhes mais profundos para realmente a poderes ajudar, a poderes ir um bocadinho mais além do que, se calhar, só o tratamento dentário. Sim, na realidade, e porquê começou este meu interesse pela medicina integrativa? Começou porque tu começas a perceber o sucesso dos teus tratamentos está intimamente dependente do teu paciente. Portanto, há coisas que não estão só dependentes de mim. Eu posso fazer um trabalho excelente, posso ser uma excelente médica dentista, portanto, uma excelente cirurgiã, posso ser uma excelente endodontista, posso ser excelente na estética, mas se o meu paciente depois não tem em casa os cuidados devidos, vai boicotar o meu trabalho. E como eu gosto de ter sucesso naquilo que faço, portanto, eu gosto de ver resultados, para mim é importante eu começar muitas vezes por esse patamar, que é gestão de stress, depois pode levar a uma série de patologias associadas a dores da ATM, desde o bruxismo, portanto a disfunção mesmo da temporomandibular com ressaltos e estalidos na articulação, depois, por exemplo, o bruxismo que me vai provocar um desgaste imenso e pode provocar o que nós chamamos também agora o síndrome do envelhecimento precoce, que as pessoas ficam com metade do tamanho dos dentes e pessoas muito jovens. Não está só associado ao bruxismo, mas pode estar associado a hábitos de nutrição, má nutrição, pode estar até associado a desportos de alta competição e coisas desse género. Depois, se eu tenho à minha frente um paciente que não se preocupa com a saúde dele, que não se preocupa com o seu bem-estar, com a higiene de sono, com a parte da suplementação, quer seja hormonal, quer seja não hormonal, se não tiver a par e passo com esses fatores todos, com esses que eu chamo no fundo, que são os pilares da saúde, muitas vezes o meu trabalho é em vão. Então, todos os dias eu faço, sempre que eu faço consultas de primeira vez ou mesmo de seguimento, eu reforço desde os hábitos de higiene oral, portanto, desde os mais básicos, saber o tipo de escova que a pessoa utiliza, o tipo de fio, não é igual. Eu gosto muito do fio dentário expansivo, recomendo sempre escovas de dureza média, portanto, as escovas Lavres não têm grande indicação para uso diário, portanto, eu recomendo escovas de dureza média. Recomendo sempre a limpeza da língua com o raspador de língua, logo de manhã em jejum. Portanto, para eliminar as toxinas que nós vamos. Esse foi o único que eu ainda não consegui comprar. Ainda não sei quanto tempo para comprar. Sempre que eu vejo os teus posts. O raspador de língua é fantástico para eliminar as toxinas que durante a noite nós não eliminamos. Depois, a nível de elixires, também ter atenção aos elixires que são mais agressivos e que têm álcool. Normalmente os de hipermercado e de farmácia são um bocadinho mais agressivos. Portanto, eu aqui também junto um bocadinho da aromoterapia,
portanto, do oil pulling, que é fazer os recheios com água, com óleo de coco e juntar também umas gotinhas dos óleos essenciais, não é qualquer um, mas óleos essenciais adequados, portanto, acabo por juntar aqui uma série de ferramentas. E começo muitas vezes por aí, até para as pessoas perceberem, porque eu já tive pessoas que me disseram assim: doutora, parece que estou no psicólogo, contar aqui a minha história de vida toda, parece que estou no psicólogo. Mas realmente para mim é importante eu saber se a pessoa come bem, se mastiga bem, se respira bem. Não é? Porque não haver uma oxigenação a nível cerebral, depois também não há aqui uma boa oxigenação cerebral, portanto, há uma série de funções que depois não são bem feitas, portanto, há uma série de fatores, e eu depois como é que eu começo a fazer esta consulta? Eu vou observando, não é, conforme a pessoa se senta e depois também dou a oportunidade da pessoa falar, porque as pessoas, eu acho muito importante a pessoa dizer-me porque que está ali e qual é que é o seu verdadeiro e real interesse porque existem vários tipos de pacientes, não é? Existe aquele paciente, não, eu cheguei aqui, quero tratar um dente, olha, arranque-me o dente ou desvitalize-me o dente, que já não é bem a minha prática clínica diária, porque eu costumo dizer isto, dá uma sensação que é aquele trabalho fabril, não é? Do arranca, do põe a massa, Não, nós somos muito mais do que isso, e para mim a medicina dentária integrativa é trabalhar as pessoas num todo, não é? Olhar para uma pessoa num todo. Eu ver as pessoas, eu vejo-te, eu ver-te, não é? Isso para mim é importante, isso para mim é extremamente importante. Então as pessoas ou seja, quando vão ter contigo, têm esta possibilidade de não só é importante levarem estas informações, estarem à espera que tu vais fazer algumas questões para ficares a saber um bocadinho sobre o dia-a-dia da pessoa, mas porque o teu objetivo, para além de arranjar aquele dente ou aquela situação em particular que a pessoa ali vai, é efetivamente melhorar, ampliar às vezes a consciência da pessoa para a questão que atrás. Ali não, às vezes não é só o dente, né? Os dentes, nós temos vários dentes que estão ligados, como eu disse, a várias partes do corpo, não só por este mapeamento que tu falaste, mas porque realmente eles têm estas ligações e nós esquecemos um bocadinho disso, não é? Tu há bocadinho falaste da terapia neural e nos teus posts tu falas um bocadinho sobre isso. O que é a terapia neural e o que é que realmente o que é que nós podemos esperar e quando é que podemos recorrer a ela? Então, a terapia neural nasceu na Alemanha com os irmãos Unique em 1920, quando a irmã, eles eram 3 irmãos e uma delas, ela tinha imensas enxaquecas e os irmãos prepararam num soro, eles eram médicos, para ver se ela melhorava e tal, mas enganaram-se no produto e puseram a procaína. A procaína é um anestésico, que hoje em dia não é utilizado como anestésico, porque temos anestésicos muito mais potentes e com melhores capacidades que a procaína, e a procaína, o que eles descobriram foi que a irmã ficou sem enxaquecas, portanto ficou ótima, e o que eles perceberam foi que a procaína desprogramava. Isto é, imaginando um quadro elétrico, em que as nossas células estão entre 40 e 90 milivolts e a procaína vai a 290 milivolts. Então, ao aplicares procaína em determinada zona do corpo, portanto, a nível da matriz, quando entra a nível da matriz extracelular, o que vai haver como se fosse um reset à célula. A célula desprograma, vai até aos 290 milivolts e depois volta à sua polaridade dita normal. Portanto, as nossas células, quando tens uma célula que está com alguma patologia, portanto, vai haver aqui esta discrepância a nível da polaridade e o que a procaína faz é desprogramar e repolarizar a nível celular. Então, imaginando um dente, que temos uma patologia, imagina o primeiro molar inferior esquerdo, que é o dente 36, que é um dente que está associado ao pulmão e intestino grosso. De alguma forma, essa pessoa, imaginando que tem uma cárie nesse dente, eu posso dizer que poderá existir um bloqueio no meridiano do pulmão e intestino grosso e que eventualmente poderá haver ali alguma patologia nesses órgãos ou sistemas. Mas pode ser só a cárie e o que nós ao aplicarmos a procaína nesse dente, o que nós vamos fazer é desbloquear o meridiano.
Ok? Uhum. E depois o interessante, por exemplo, esse dente, o dente 36, tem a ver com a necessidade de ser amado. É um Uhum. dente que nos fala aqui de um amor associado à mãe, então Uhum. que é muito interessante porque há muita gente que tem falta desse dente. Então quando Era eu o que eu falo estava a desse dente, pensar. Era o que eu estava a pensar. Logo aí tu percebes, ok, há aqui um problema e tem a aqui ver com a mãe. pode haver aqui uma questão a nível da autoestima, pode haver Uhum. aqui uma questão a nível de uma necessidade eh, profunda e interna de realmente ser amada. E pode ser, às vezes, pode ser um amor próprio, pode ser um amor de mãe, pode ser aqui uma série de questões que depois, Uau. com aquilo que nós vamos fazendo a nível da anamnese, conseguimos chegar lá e conseguimos perceber. Então, Olha, a como é que própria tu INA também devolves ajuda isso? a desbloquear, de certa Como é que tu forma. devolves isso aos pacientes? Estou a imaginar, né? Eles estão lá, vão arranjar o dente ou vão fazer. Eu sei que cada vez tu és mais conhecida e se calhar mais associada a este tipo de intervenção, mas como é que tu devolves isto quando tu te apercebes aqui de uma situação como esta, que tem a ver com, lá está, com a falta de amor próprio ou de autoconfiança? Como é que tu acabas por devolver? Normalmente tem a ver um pouco com o desenrolar da conversa Hum, e até que ponto é que o paciente quer ou não ressignificar as coisas e quer ou não perceber isso. Há pessoas que não estão minimamente interessadas, mas também há muitas pessoas, como disseste bem, que já me procuram por causa disso e perguntam logo: hum. olha, então, mas este dente o que é que representa? O que é que Exato, tipo representa eu. este dente? Eu há pouco tempo tive uma paciente muito interessante que tinha os dois laterais, Hum, que nós chamamos microdentes, portanto, os dentes não têm a hum, anatomia e o formato convencional, são dentes mais pequeninos. E ela tinha esses dois dentes mais pequeninos e ela perguntou, mãe, o que é que isto... Não, ela é filha de uma paciente, de uns pacientes que costumam ir lá à clínica, e ela perguntou-me, porque a mãe já lhe tinha dito que provavelmente lhe diria qualquer coisa. E eu disse-lhe que tinha a ver com ela se sentir diminuída em relação à opinião dos pais, porque os centrais é pai e mãe e os laterais é a hum, nossa relação com o pai e com a mãe. E então eu hum, disse que ela se sentia como se fosse inferiorizada, sentia de alguma forma inferior em relação à opinião dos pais. Portanto, a opinião dos pais para ela era extremamente importante. hum, Era algo que era mais importante até do que a própria opinião dela. Então é hum. interessante porque ela, entretanto, ah, decidiu fazer umas croas. Quando ela me apareceu já tinha croas. E o engraçado é que a croa do lado direito, que será a croa associada ao pai, era quase do tamanho do central. Então, os nossos Uau. laterais são um bocadinho mais pequenos que os nossos laterais são mais pequeninos que os centrais. No caso dela, ela estava com um central do tamanho normal, o lateral do tamanho quase do central, que era a Hum, relação do pai. Portanto, ela pôs-se ali quase num papel, porque entretanto os pais separaram-se num curto espaço de tempo. E ela colocou-se, o que eu percebi foi que ela colocou-se quase no papel de pai, naquela relação hum, pai e mãe, ela colocou-se hum, quase no papel de pai, portanto, ela sentia-se igual ao pai. Mas Então isto é tudo ocupava o muito lugar dela. inconsciente, Sim, sim, para sim, sim, ocupar de o forma lugar inconsciente. dela. Exatamente. Tudo muito Sim, sim. inconsciente, porque na realidade não é ela que faz os dentes, não é? Foi um Uhum. técnico de prótese que fez, mas o resultado do tratamento que ela fez, aquele dente, por algum motivo, ficou do tamanho do Uau. central. Então, são Então, aqui coisas que para sim. descodificar tinha pano para mangas. Ok, o que eu sinto é que tu vais tendo também atenção a quem está à tua frente, não é? À forma como tu devolves ou não isto, ou seja, se as pessoas têm mais consciência ou não, tu vais também tendo esta sensibilidade, porque tu também tens este lado mais clínico, ou seja, como tu dizes, não é só, não estás só numa fábrica, não é? E de alguma maneira estás ali a olhar a pessoa. Está aqui a Cláudia, a perguntar, bandeira, um dente canino incluso que nunca nasceu, representa algo parecido.
Estás a ver? Isto já está a dar aqui. Não, o dente canino está muito associado, hum, como manifestação, portanto, ela está associada ao fígado, é o dente que Uhum. está associado ao fígado e à vesícula, e está muito associada às raivas internas, o canino, aquele dente afiadinho. Quando é um canino incluso, é de certa forma, primeiro tem que se perceber porque é que o dente não erupcionou e se manteve o dente de leite ou não. E Uhum. depois, se o dente não erupcionou, como é que essa pessoa, na sua vida, lida com a raiva? Se é uma pessoa que contém a raiva, não é? Porque há muitas pessoas que Uhum. fazem isso, fazem a contenção da raiva. Eu não vou expressar, não vou libertar cá para fora a minha raiva em relação a este ou outro assunto, e pode ser um traço psicológico da pessoa. Portanto, pode Uhum. de alguma coisa ser de alguma forma ser uma pessoa contida. Depois temos que perceber se é do lado direito, se é do lado esquerdo, mas esse é um dente que normalmente erupciona por volta dos 13 anos e é um dente que está muito associado a uma fase, que é a fase da adolescência, em que nós expomos os esqueletos todos, não é? Há os esqueletos no armário, há aquelas pessoas que se revoltam contra os pais, por na sociedade, há aquelas que se retraem, não é? Introspectivas, portanto tem que se fazer, é difícil fazer-se a analogia ou fazer-se a avaliação de um dente sem, portanto, sem ser num contexto geral e global, não é? Portanto, só Ok. avaliar um dente fica assim um bocadinho, Fica pode perder o coxo. contexto, pode Sim, perder o sim, sim, contexto. sim. Ok. Então, por aquilo que eu percebo, tu utilizas a terapia neural, não é? Muitas vezes para fazer um tratamento, se calhar convencional, mas utilizas esta técnica que vai um bocadinho, é mais profunda, correto? É isso? Então, eu utilizo a terapia neural. Por exemplo, se tratar uma cárie ou fizer uma desvitalização ou eventualmente uma extração, eu utilizo a terapia neural para desprogramar aquela zona que de alguma forma tinha uma voltagem diferente a nível de polaridade. Mas também posso utilizar a terapia neural noutras zonas, noutras áreas do corpo, como cicatrizes, tatuagens e zonas Hum, muito específicas para desprogramar o organismo a nível geral. Até porque a terapia neural funciona também para depressão, doenças crónicas, para mialgias a vários níveis, portanto tem um nível, a terapia neural funciona a um nível muito sistémico muito também, profundo. Ok. muito profundo e pode ser usado até em pontos da acupuntura, como Uhum, o uhum. Intang, o Bairrui, portanto aqueles pontos mais, Sim. mais simples da face, como Uhum. também VG17, que é aquele aqui no meio do peito, que também nos dá aqui Perfeito. uma abertura e expansão, Uhum. e é muito usado também nas cicatrizes das cesarianas, que também ajuda, também na cicatriz do umbigo, que ajuda também aqui a pessoa a libertar e a expandir. Portanto, há várias, é toda uma técnica e uma prática que deve ser utilizada com uma intenção, não só vou pôr aqui um bocadinho de procaína. Não, a ideia é fazer-se um tratamento Uhum. destinado a um fim, não é? É um Para fim, ou qual seja. é o objetivo que tu queres aqui? E aí, Uhum. portanto, utilizar a terapia neural como uma ferramenta, não só para desprogramar o dente, mas também, e também como uma ferramenta para outro tipo de patologias mais Para sistémicas. mais sistémicas. E a minha pergunta é, imagina, uma pessoa que tenha, por exemplo, estou a pensar na minha área, imagina uma pessoa que tem uma depressão, as pessoas já recorrem a ti muitas das vezes, olha, eu sei que faz esta técnica e gostaria que me fizesse, por exemplo, só para eu perceber. Na realidade, não o faço por falta de tempo, mas poderia fazer, porque senão Oh, depois ok, também ok. perco aqui a Pois, parte já da percebi. dentária. Mas sim, mas é possível, sim, é Oh, ok. possível. É Claro que uma sempre terapia que poderia. avaliando, sim, Claro. sim, sempre fazendo uma Aqui. avaliação, até porque temos aqui a zona das amígdalas, dos gânglios do trigémeo, que têm imensos resultados e que ajudam imenso nas variedíssimas áreas e uma delas também no caso da depressão.
Ok, ok. Pronto, era só um bocadinho para entender quando entraste nesta área, eu pensei, uau, isto é assim, assim todo um campo complementar, porque a Sim, área da depressão, ou seja, nós em Portugal temos números elevados de depressão e os resultados, mesmo com as terapêuticas tradicionais, são, apesar de existirem e são muito importantes, a terapeuta farmacológica combinada com psicoterapia, mas muitas das vezes nem todas as pessoas têm, apesar de tudo, resultados, não é? E daí também estarem a surgir cada vez mais outras intervenções para muitas das vezes acimentadas com terapias convencionais ajudarem aqui as pessoas a terem melhores resultados, porque efetivamente o corpo é um todo, não é? E às vezes ainda não se percebe muito bem porque é que algumas pessoas têm determinados resultados e outras não têm. Nas áreas da psicologia, nem sempre é assim tão claro, né? Exatamente por isso é que eu também acho que o meu trabalho muitas das vezes não se esgota em mim. Eu preciso de outros profissionais que tenham esta exatamente. visão abrangente, né? Portanto, eu quando percebi que tu fazias, eu não tinha percebido que tu fazias acupuntura, só quando li a tua nota biográfica. E nunca tinha ouvido falar, não é? Eu sei que tu tens interesse, já tínhamos trocado, mas eu não sabia que fazia, por exemplo, médicos dentistas podiam efetivamente também utilizar aqui alguns pontos da acupuntura como uma forma alternativa de tratamento e menos com outros resultados. Sim, nós usamos a acupuntura. Eu, no meu caso, utilizo muito para controle da ansiedade. Por exemplo, pode ser Uhum. utilizada como uma técnica de analgesia, não é? Para não Uhum. haver, para as pessoas não terem que ser anestesiadas, que nós sabemos que as anestesias hoje em dia são tão seguras e tão eficazes, e fazer uma anestesia com acupuntura, para além de demorar muito mais tempo, pode não ser efetivamente tão eficaz, não é? E no meu caso não tenho assim tanta experiência que eu pudesse dizer não, é 100% seguro e eficaz. Mas utilizo pontos de analgesia, pontos de controle de ansiedade, pontos de controle da hemorragia. No outro dia estava a fazer uma extração de um siso incluso e atingi ali um vasozinho que sangrava, 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 e eu pedi à minha assistente, olha, tira aí as meias e os ténis à menina. Ela tira, eu pus umas agulhinhas no dedo grande do pé, pá, e estancou, portanto, funciona lindamente, funciona Ok, realmente muito bem. ok. É uma forma complementar, sim, sim. É uma forma complementar e no controle de ansiedade funciona espetacularmente bem. Uhum. Tenho alguns pacientes super adeptos. Ai, pode usar. Tenho outros que me dizem, eu detesto agulhas, por favor, mais agulhas para Sim. além daquelas que já temos que usar. Ainda agora com as da acupuntura, não quero. E pedem, dizem logo, não, acupuntura não, nem pensar. Mas Mas sim, é pronto, uma mas é um ferramenta que complemento, é um complemento, é um é um complemento complemento. também muito interessante e Certo. bastante eficaz. Sim. Olha, temos de nos aproximar assim mais da reta final, mas queria te fazer ainda uma pergunta, porque sei que tu não só escreves sobre isso nos posts que vais publicando, mas também sei que muitas das vezes nas consultas também falas. Tu falas muito também da qualidade dos pensamentos que as pessoas têm, não é? Acerca delas, acerca da vida. O que é que isso tem a ver também aqui com a parte dentária? Explica-me. Não, tem que haver, para mim, e eu quando comecei a estudar a metafísica do corpo, o corpo fala, e comecei a estudar mais as emoções e a tentar perceber aqui uma série de coisas, tanto em mim como depois vejo, não é, no meu dia a dia com os meus pacientes, tem que haver realmente esta coerência entre aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que fazemos, não é? Porque senão, Uhum. se não é coerente, fica aqui uma confusão e as coisas não fluem. Então, quando eu falo desta necessidade de coerência, nesta necessidade de ir mais fundo, nesta questão do autoconhecimento, é porque eu acho que de repente abriu-se assim um portal de pessoas em estado de consciência e muitas vezes jovens, pessoas mais jovens, nós pensamos, as pessoas com mais idade têm mais tendência, pronto, são pessoas com mais experiência de vida e supostamente mais consciência, mas não, eu percebo hoje em dia, eu tenho pacientes muito jovens que
têm um estado de consciência altíssimo e que percebem muito bem esta linguagem que eu falo. Quando eu falo de estado de consciência e desta coerência entre aquilo que sentimos e o que pensamos e o que fazemos, é porque realmente acho que se abriu aqui estas possibilidades todas de nós podermos fazer melhor, porque se nós pensarmos positivo, se nós formos pessoas positivas, o dia vai correr melhor. Isso acontece comigo. Eu posso contar até um exemplo engraçado que eu tinha, que me acontecia, que era, eu tenho garagem, né, e o meu marido às vezes leva as chaves do meu carro para cima e eu deixo sempre as chaves do meu carro na garagem. E então quando chega à garagem não está lá a chave, eu ficava chateadíssima. Fiquei 2 ou 3 dias que isso ficou, pá, porque tinha que voltar para vir buscar a chave e ficava super chateada. E houve um dia que eu cheguei ao trabalho, já ia mais 2 ou 3 minutos atrasada, porque saí em cima da hora, e quando cheguei pensei assim, bolas pá, mas porquê que ele me faz sempre isso? Pronto, isto foi um dia. No dia a seguir pensei assim, bolas pá, porque é que ele me faz... E no terceiro dia pensei assim, bolas, o que é que eu vou fazer de diferente para isto não acontecer? Não é? Pronto, e Tomaste quando a eu responsabilidade, puxaste a tomei, responsabilidade para ti. puxei a responsabilidade e pensei assim, bolas, porque é que eu não faço diferente? E então a Hum, partir daí comecei a pensar, ok, então eu vou fazer, e comecei-me a rir, não é? Comecei-me a rir com a situação e pensei assim, realmente, primeiro, porque é que isto me vai estragar o meu dia? Não é? Porque depois chegava atrasada, depois já ia mal disposta, depois já ia a resmungar, depois já resmungava com toda a gente, depois, os assistentes com isto e com aquilo. Depois comecei a perceber, espera aí, e isso já estragava o dia todo, não é? O facto da chave ter ficado, pronto. E quando nós tomamos consciência disso, que é uma coisa tão simples quanto isso, não é? Ah, pá, pensamos assim, sim, o meu dia pode ser muito mais feliz e pode ser muito diferente se eu começar logo a ter contacto com uma realidade diferente. Então, eu tenho também o hábito de manhã, quando acordo, para além de fazer toda a minha rotina de higiene oral, não é? De passar o raspador, de também beber água com limão, de fazer o oil pulling, os bochechos durante 15 ou 20 minutos, de fazer, faço também meditação e alguns asanas, algumas posturas de yoga, faço uma respiração consciente para depois então começar o meu dia com pensamentos positivos. Tenho um livrinho da gratidão, escrevo umas frases de gratidão e o meu uau! dia começa muito, mas muito melhor. Os dias que eu não faço isso, penso assim, opá, devia ter feito. Se eu tivesse feito, ainda ia correr melhor do que está a correr. Portanto, eu acho que são pequenas rotinas que nós nos vamos apercebendo, que nós vamos integrando, não é? Que nós vamos, isto é tudo muito integrativo e muito integrado com coerência. Se nós formos integrando isto no nosso dia a dia, o nosso dia corre muito melhor e as pessoas que estão à nossa volta também sentem essa energia, porque nós somos energia, nós somos vibração, nós somos frequência e, portanto, as pessoas sentem. E é por isso que tu também nos teus posts, uma coisa que eu acho muito característica e muito único em ti, né? Porque nunca tinha visto, é que tu colocas sempre quase no final um mantra, não é? Ou seja, uma frase, esta frase com que eu há bocadinho terminei a tua apresentação, que é transformo sorriso com as minhas mãos, mas tu quase em todos os teus posts tens sempre um mantra, não é? Para nos pôr a pôr o foco ou num pensamento positivo ou numa atitude a adotar. Porquê que tu achas que isso é importante? Olha, eu acho primeiro porque eu utilizo para mim sempre frases positivas, pensamentos positivos. E pronto, tal e qual como tu que me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa sempre muito bem disposta e muito positiva. E como eu utilizo para mim, eu acho que se de alguma forma me é útil, também vai ser útil para os outros. E Partilhas com os outros. o engraçado de estares a dizer isso é que eu tenho recebido bastante feedback da parte dos meus pacientes e também da parte de amigos, a dizer que acham muito interessante esta questão de eu colocar os mantras e também dos reels que eu tenho feito, que eu para mim acho, eu às vezes fico a pensar, opa, se calhar são um bocadinho básicos ou não estou a trazer assim tanta informação quanto eu gostaria de trazer, mas depois percebo
quando as pessoas me dão o feedback e me dizem, olha, aquilo que tu falaste sobre a parte do sistema digestivo e a importância de mastigar 33 vezes o alimento, não é? Termos aquele quase O mindfulness número. eating, que estás a comer com consciência, o quanto isso é importante para a digestão e para todo o processo digestivo e que a digestão começa na boca. Sabes que eu já... Uns dizem, olha, já nem me lembrava disso. Outras pessoas dizem, olha, fizeste-me lembrar ou aprendi qualquer coisa com aquilo que tu me passaste. Então, às vezes quando penso, se calhar isto é assim um bocadinho, pronto, não tem tanta informação, se calhar tem, e pelo feedback que tenho tido, noto que as pessoas têm gostado do que eu tenho, pronto, do que eu tenho passado, as mensagens que eu tenho passado. Assim, numa sociedade em que consome tudo muito rapidamente, também às vezes as pessoas aqui não vêm buscar informação muito completa, não é? Eu acho que esse é também, às vezes, o nosso. Nós não fomos treinados muito, a nossa geração, para criar este tipo de conteúdos, que são conteúdos Sim, muito rápidos para as pessoas os consumirem. E eu acho que o que tu tens encontrado é, tu focas-te em alguns aspectos que tu percebes que tu, na tua prática são importantes e que tu chamas a atenção quem te acompanha enquanto paciente, mas que tu traduzes de uma forma mais aligerada. Ou seja, eu acho que quando uma pessoa vem ao Instagram não vai fazer uma consulta de um dentista ou não vai fazer uma sim. consulta com um psicólogo, mas pode ir buscar informação que depois pode utilizar de uma forma conscienciosa. O teu Instagram é um bocadinho continuares a alimentar e aumentar a consciência. Por isso, eu acho que nesse sentido tu tens estado a conseguir fazê-lo. Por isso é que eu acho muito curioso, porque às vezes estou a ler e olha o mantra de hoje que ela colocou, olha que interessante, porque me faz pensar, não é? Porque são frases, não é? Os mantras são uma espécie de. São muito parecidos com as orações que nós conhecemos, né, Sim. mais no Ocidente, com a Igreja Católica ou com outras religiões, mas que têm exatamente esta intenção de nos colocar o foco, não é? Num determinado lugar, e no teu caso é na questão da positividade, é fazer as coisas com um propósito, com coerência. Então, Bom, olha, eu queria terminar aqui tenho mais uma penúltima questão e depois a última é muito rápida. Tu falas muito aqui quando tu também falas da epigenética, não é? sim. E hoje em dia, cada vez mais vamos falando, não é? Eu, quando comecei a estudar, falava-se muito da importância genética e quase parece que se eu tinha uma determinada carga genética era quase o meu destino igual, e hoje a epigenética vai-nos trazer aqui uma outra dimensão. Queria também que tu, do ponto de vista aqui da medicina dentária, pudesses falar um bocadinho qual é que é o contributo da epigenética Exato. nessa área. Olha, o mestre, Dr. Lair, diz uma coisa, diz sempre esta frase: nós não somos reféns da nossa genética. E quando ele diz isso, ele é logo, nós não somos reféns da nossa genética. A nossa genética vale 10%, a epigenética vale 90%. Ele diz-nos logo isto assim. E na realidade, aquilo que eu vejo todos os dias na minha prática clínica na minha prática clínica e na vida, é assim, nós somos, para além dos nossos pensamentos, nós somos aquilo que nós quisermos, porque se eu não quiser escovar os dentes, se eu quiser fazer uma alimentação rica em açúcares e hidratos de carbono, se eu não estiver minimamente preocupado com a minha saúde, eu posso ter uma genética fantástica, eu vou ter cáries, não é? Há pessoas que me dizem, o meu avô não lavava os dentes, a alimentação era outra, as pessoas não comiam os hidratos de carbono e a alimentação refinada que os refrigerantes, havia uma autolimpeza que eram colhidos da árvore, havia uma autolimpeza e uma massagem gengival, que hoje em dia a comida é altamente pastosa, não é? Portanto, as pessoas optam por coisas muito mais por batidos, por sopa a sopa também é só engolir, portanto, mastiga-se muito menos e até a própria anatomia, o facto das pessoas hoje em dia dizerem, isto da história dos aparelhos é uma moda, toda a gente usa aparelho de dentes. Na realidade, nós começamos a utilizar muito menos os dentes, o que faz com que haja naturalmente a arcada dentária esteja menos expandida. Portanto, há um colapsar da própria arcada e em relação à respiração, também o facto de haver uma respiração mais oral do que uma respiração nasal, também faz um colapso das arcadas. Portanto, há toda uma série de fatores ambientais,
e fatores epigenéticos, que é o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, o nosso dia-a-dia, que vão condicionar isso. Portanto, nós somos aquilo que nós fazemos. Se nós não praticarmos exercício, se não tivermos bons pensamentos, se não bebermos água, coisas tão simples quanto isso, se nós não bebermos água, a nossa saliva fica mais pastosa, há mais tártaro, há mais cálculo, há mais tendência a cáries. Portanto, é tudo uma sequência. Eu chamo-lhe o efeito dominó. Não é? Portanto, aqui a epigenética são os nossos hábitos, é aquilo que nós fazemos todos os dias. Portanto, eu acho que a Ou nossa seja, epigenética é muito importante. é muito mais importante do que a nossa genética. Neste Ou seja, mas momento, isso também faz uma coisa que é dar-nos uma grande responsabilidade, não é? Porque a assim, maior responsabilidade toda. porque a questão é, se eu tenho esta genética, então não preciso fazer grande coisa, não é? Não quero olhar para o meu comportamento que diariamente, ao longo de anos e anos, eu vou construindo e que posso ter saúde ou não ter de acordo com então este meu comportamento. E aquilo que tu estavas a dizer é muito interessante, isto atribui uma responsabilidade a cada um de nós muito maior. Não são os pais, não é? Como eu muitas das vezes costumo também dizer em terapia, não é? Quando as pessoas vêm falar dos pais, eu digo sim, sim, vamos olhar para os pais durante algum tempo, eu vou dar espaço a isso, mas depois bora lá pegar-nos e tomar a responsabilidade enquanto adultos. Não faço isso com os adolescentes, obviamente, mas com os adultos. Bora lá assumir agora a responsabilidade porque o pai e a mãe já nos deram a vida, já aconteceram muitas coisas com certeza que não foram se calhar as mais agradáveis. As histórias Mas eles familiares também são histórias fizeram o sempre melhor que sabiam, não é? que o sabiam, não é? E muitas das vezes é o que é que eu, agora enquanto adulto, como é que eu vou cuidar de mim? Porque se eu não fui cuidado, não é? Se calhar eu vou ter mais dificuldade para cuidar. Mas a partir do momento que eu começo a ter consciência, como é que eu posso cuidar de mim? Lá está, do meu todo, da minha mente, da minha Isso tem parte. muito a ver com foco, com Uhum, disciplina, uhum. não é? Ok. E essa autorresponsabilidade que as pessoas têm que ter por elas próprias, não Sim, é? claro, que às vezes é o mais difícil, acho que às vezes é muito difícil as pessoas. Então, olha, a minha última questão, que eu normalmente costumo sempre deixar às pessoas, e como eu sei que tu és uma praticante, é fácil para ti, eu queria que tu deixasses três, assim, dicas para que as pessoas, tu já foste falando algumas delas, mas três dicas que tu achas mesmo fundamentais para que nós possamos ter não só uma boa saúde oral, porque como tu dizes, tudo começa na boca, mas também uma saúde geral de qualidade. Três Ok. dicas. Então, uma das dicas pode ser a utilização do raspador de língua, porque para além de eliminar a saburra lingual, vai eliminar também as toxinas que são produzidas durante a noite e que não são eliminadas. Portanto, aqui o raspador de língua, de preferência de cobre, porque é mais duradouro e limpa-se melhor e dura imenso. Depois, uma segunda dica, utilização do fio dentário. Eu ainda tenho muitos pacientes que me dizem assim, eu pergunto, utiliza o fio dentário? De vez em quando e tal, pronto, o fio dentário é indispensável, porque as cerdas da escova não conseguem passar os espaços interdentários e se não utilizarmos o fio ou o escovilhão ou o escovilhão, portanto, há zonas dos dentes que não vão ficar bem limpas, e depois fazer uma escovagem 2, 3 vezes por dia, com uma escova de dureza média, com uma pasta de preferência sem flúor e que seja adequada ao sabor que a pessoa gosta mais. Isso são assim os três mais direcionados para a saúde oral e depois pronto, não é? A nível alimentar isso também acho que é super importante, eliminar os açúcares mais refinados e os hidratos de carbono, beber bastante água, ter um sono reparador e basicamente é isso. E Basicamente como tu será isso. costumas dizer também, fazer aqui uma gestão de stress e aqui a Beber parte bastante. mais da Sim, gestão depois também toda da parte da emocional. suplementação e quer seja da suplementação hormonal e a não hormonal, que eu também acho super interessante e por isso é que peço as análises para fazer uma interpretação de análises, porque muitas vezes nas análises, nas entrelinhas, vemos ali algumas patologias que estão a iniciar, algumas patologias até que
podem depois desencadear numa série de questões, nomeadamente esta falta às vezes de motivação, de foco para as pessoas fazerem as suas coisas básicas e tão básicas quanto a higiene oral, que infelizmente ainda é um tema. Ainda é um Sim, tema. a falta de higiene, a falta de fazer higiene oral. É curioso tu falares das análises, porque eu muitas das vezes mesmo em análise eu faço questão às vezes de pedir também aqui aos pacientes para pedirem, principalmente quando fazem medicação, mas às vezes é muito difícil, pelo menos o que eu sinto e o feedback que eu tenho por parte aqui das pessoas que acompanham, é que às vezes é muito difícil quando eles vão pedir, por exemplo, as vitaminas Vitamina D, B12, sim. os selénios, os zincos ou mesmo os magnésios, porque os médicos são muito resistentes, não estou a dizer todos, não é? Mas ainda há muita resistência efetivamente em passar este tipo de análises que são mais abrangentes, não são as tradicionais, não são aquelas que se passa a toda a gente que vai ali ao médico, não é? Sim, realmente, na realidade, eu acabo sempre por encaminhar para um médico mais integrativo, ou algum médico, alguma médica que me ajude aqui também um bocadinho neste papel, e que depois, ou através do Sistema Nacional de Saúde, ou através de algum seguro, depois essas análises são passadas. Muitas vezes, quando são para seguros, eu consigo fazer o pedido, mas se for pelo Sistema Nacional de Saúde, tem que ser depois a própria pessoa a pedir ao médico de família, que eu sei que é uma dificuldade. Ainda hoje tive uma amiga que pediu para passar a vitamina D e a médica recusou-se a passar. Portanto, que realmente eu acho que é uma grande lacuna que nós temos ainda, porque através da alimentação nós não conseguimos ingerir todos os nutrientes que são necessários. E esta carência de vitaminas, de minerais, da questão também hormonal, são situações graves, que a longo prazo levam de facto as pessoas à doença, não é? E é realmente uma pena que não se consiga ainda olhar para isto de uma forma mais integrativa e no sentido de ajudar as pessoas num todo, e ainda se mantém muito no registro do hemograma e aquelas análises muito básicas. Mais básicas. Porque ao fim e ao cabo a medicina integrativa tem um bocadinho o que tu também dizes, é uma medicina que trabalha muito na prevenção e tu até dizes que no futuro nós vamos ter uma medicina à la carte, não é? Uma medicina mais Mais especializada, individualizada. Sim, mais eu acredito. individualizada. Eu O que é acredito que que tu sim. achas que é esse o caminho? Apesar de nós termos tanta resistência ainda cá, fazer esse caminho. Eu acho que é porque nós somos todos diferentes e cada um, para além de cada um tem os seus óculos, cada um vê as coisas com a sua miopia, mas a grande questão é que aquilo que o meu corpo assimila não é o mesmo que o teu, não é? A quantidade de sol que eu apanho, a quantidade de água que eu vou ingerir, portanto, são esses fatores epigenéticos e de estilo de vida que depois nos vão condicionar a necessidade ou não de suplementar mais ou menos, e mesmo o tipo de alimentos que se faz, o tipo de alimentação. No outro dia o paciente chegou em cima da hora, fui ali ao McDonald's e tal, e eu pensei assim, a sério? Eu pensava que eram só os miúdos mais adolescentes que gostavam, e eu pensei, uau, a sério? Pronto, eu não, para mim é quase, eu fico assim, ainda fico muito Em choque. chocada, não é? Quase com a quantidade de informação que nós temos, também temos muita desinformação, mas a quantidade de informação que nós temos, e hoje em dia fala-se tanto da prevenção e da saúde no geral, e há tanta. Em todo o lado nós vemos pessoas a fazer exercício hoje em dia, já há uma preocupação muito maior. Nos hipermercados já temos uma zona mais biológica, com produtos que sejam mais biológicos e tudo isso. Portanto, só não faz quem não pode, ou quem nem sequer está desperto para isso, porque há formas de se conseguir contornar essas situações. Eu acho Olha, que uma existe. última questão, porque eu realmente depois fui-me passando. Tu trabalhas também na área da oncologia, ou seja, na parte dentária, ou é uma área muito específica que tu não atendes? Eu normalmente, o que acaba por acontecer é que
acabo por detectar várias situações e ao longo da minha vida profissional já encaminhei vários pacientes para o IPO, mas tenho no IPO um médico, que foi meu professor, para quem eu encaminho estes casos, normalmente quando eu vejo quando eu vejo que há alguma situação, encaminho logo para ele e normalmente o resultado vem, pronto, vem positivo, não é? Infelizmente ou felizmente. O que acontece é que sigo vários pacientes que já estão em remissão de cancros, e vou fazendo o acompanhamento, depois de acordo com a medicação ou não que estejam a fazer, de acordo com os ciclos de tratamento, portanto há aqui que ter algum cuidado e daí também a importância de saber a medicação que os pacientes estão a tomar, porque no caso das senhoras que tomam os bifosfonatos por causa do cancro de mama, é importante termos atenção que pode existir a osteonecrose, a osteoradionecrose da mandíbula, portanto aqui a não cicatrização da parte dos ossos, portanto há todo um cuidado que tem que se ter com esse tipo de paciente, mas faço seguimento e acompanhamento e portanto atendo sim esse nicho de pacientes também. Sim, estou a pensar que o facto de utilizar-se também uma linha biológica, que isso também pode ser muito importante para pacientes que têm situações oncológicas, não é? Porque já têm muitas complicações e às vezes com os tratamentos, e é por isso que é tão importante as pessoas falarem sobre o que estão a fazer, porque é que estão a ser acompanhadas, ter também esta responsabilidade para passar a informação ao profissional, porque lá está, os dentes mexem com tudo. E às vezes, se o profissional não souber, não é? Pode às vezes fazer alguma coisa exatamente só por desconhecimento. Exatamente. E depois também uma coisa interessante agora que falas nessa questão é que a parte gengival é sempre um tema, a parte da perda do osso, a perda óssea, que infelizmente nós, cá em Portugal, existe muita gente com carência de vitamina D e de magnésio e de fazer suplementação, portanto, ou de apanhar sol, porque nós, graças a Deus, ainda vamos tendo algum sol, mas derivado aos trabalhos, não é? O excesso de trabalhos dentro de consultórios, dentro de gabinetes, faz com que não haja essa oportunidade. E então, uma das coisas que eu recomendo muitas vezes de base é fazer a suplementação de vitamina D com K2 e o magnésio, precisamente porque vejo pessoas numa faixa etária dos 40 anos, muito jovens, já com uma perda óssea incrível, com uma perda óssea muito grande, que me faz crer, por um lado, que é engraçado, e quando faço a biodescodificação percebo que há uma falta de estrutura, não é? Porque o osso também, o osso, não é? Nós pensarmos no nosso esqueleto, é a nossa estrutura, não é? Claro. E então é essa falta de estrutura que também existe por toda a conjectura que está a acontecer, agora a guerra, houve o Covid, portanto há muitas pessoas que eu reparo que perderam um bocadinho a estrutura e que se consegue perceber também na parte dentária. Exatamente. E depois faço aqui um mundo que penso assim, meu Deus, como é que está tudo tão ligado? Como é que é possível nós, através dos dentes, realmente através dos dentes é que tudo começa, através da boca. Mas é interessante, não é? Porque realmente nós esquecemos, não é? De que realmente nós estamos todos ligados, não é? Que não só enquanto humanidade, mas também aqui no planeta, tudo está relacionado, tudo tem impacto. Nós somos parte de um todo muito grande e às vezes é exatamente os nossos problemas também vêm de muitas das vezes nós nos vermos separados desse todo. Nós fazemos parte de um todo e isso, se nós não nos esquecêssemos disso, talvez também alguns dos nossos problemas fossem um bocadinho menores. E olha, estou a correr, é uma delícia falar contigo, muito obrigada, és uma pessoa cheia de sabedoria, conhecimento, energia positiva, muito obrigada mesmo por este momento de partilha e por isso, quem ficou interessado, podem seguir aqui a página da doutora Yola Figueiredo. Vão lá encontrar
conteúdo não só sobre medicina dentária, mas também saúde integrativa e a abordagem que a doutora Iola defende, e vão também perceber esta coerência porque estão lá sempre conteúdos ligados também à prática do desporto, à alimentação, até à própria parte psicológica, da meditação. Por isso, é uma página muito completa e eu só posso agradecer do fundo do meu coração por este momento, Iola. Muito obrigada. Eu é que Mesmo. agradeço muito o convite. Foi um prazer estar aqui contigo e também de partilhar contigo, e sempre que estamos juntas em consulta também partilhamos, o que é excelente. Portanto, também te acho uma pessoa excepcional. Muitos parabéns por todo o trabalho que tens estado a fazer, por todo o trabalho que tens estado a desenvolver, quer seja na parte das formações, dos cursos, dos retiros. Acho que tens feito um trabalho excepcional. Portanto, muitos parabéns, tenho de parabenizar por isso, porque eu sei que és tu que fazes muitas das coisas, és tu que és aí a grande alavanca. Não sou eu, eu só sou assim, há muita gente, ou seja, o Instagram funciona porque há uma colega maravilhosa chamada Tatiana Vieira Alves, que trabalha muito, porque há uma equipa da psicologia, da meditação, da massagem, que também não me deixa para trás, e agora estamos a incorporar outros colegas, porque achamos também que fará sentido acrescentar, não é? Ou seja, eu sempre quis muito abrir, porque sinto que não há um caminho para as pessoas poderem transformar. Há várias possibilidades e às vezes juntos vamos mais longe, não é? Ou seja, a psicologia, eu sou formada em psicologia e psicoterapia e não me esqueço de onde eu venho, mas eu também tento ser coerente na minha vida, não é? O mais possível, com as minhas incoerências que também fazem parte. Mas também faz parte. Eu sempre defendi a questão da alimentação. Muitas das vezes perguntam, mas porquê que a mulher se interessa tanto pela comida e pelo sono? Eu disse, porque isso é o pilar, eu não posso estar aqui a trabalhar. E porquê que também agora é importante a massagem? E eu também tenho formação em massagem. Não faço massagem, mas tenho essa formação, porque isso me foi ajudando a perceber que realmente nós somos um ser multidimensional, não é? Mesmo a parte espiritual, que nem todas as pessoas acreditam, tudo bem, mas efetivamente para mim é a minha visão e eu tenho o prazer de poder partilhar isto com esta equipa. Não temos ninguém por trás a gerir, somos nós, os obreiros, para levar às pessoas aquilo que nós achamos que faz sentido, baseado como tu, em evidência científica, mas abertos também a outras possibilidades que também depois vão sendo, muitas das vezes, estudadas pela ciência. A meditação até há uns anos não era muito estudada, hoje as neurociências interessam-se muito. Não é? Mas eu acho que depois a ciência também vai aqui, obviamente, trazendo a evidência, mas acho que nós temos muito esta linguagem comum, a integração das coisas. Obrigada, Iola. Muito obrigada, Andreia. E muito obrigada por tudo. Está bem? Vai ficar disponível nas duas páginas, está bem? Eu vou agora ligar e depois disponibilizo para as duas páginas, tá? Um grande beijinho a todos. Um grande beijinho. Boa noite. Tá bem? Cuidem bem de vocês para cuidarem bem da comunidade, está bem? Tchau. Exatamente. Um beijinho. Um beijinho, obrigada.